Deixa eu te lembrar de dar o like na nossa live, hein? Isso é muito importante. Like no vídeo. Não esqueça disso. O like é muito importante. A rede social funciona assim. Sem like, não anda. Então, ó, não custa nada, é de graça. Dá o like aí para fortalecer. Chega junto no joinha. Isso é muito importante, tá? Compartilhe também, pega o link, manda para os amigos, manda para os parentes, manda nos grupos, indica o canal para mais alguém. Compartilhamento ajuda bastante. E eu quero saber de onde você está me assistindo. Comente, diga de onde você me acompanha, escreva o nome da sua cidade aqui nos comentários e vamos juntos na luta por um Brasil mais progressista. Minha gente, a fuga de Bolsonaro pode estar sendo preparada. Aliados do Bozo sugerem que ele busque abrigo na embaixada dos Estados Unidos. Gente, nós não podemos duvidar que isso vai acontecer. Bolsonaro é o sujeito mais covarde que já pisou nessa terra. Isso eu falo sem nenhuma dúvida. Nunca na história desse país existiu um cara tão covarde quanto Bolsonaro. Você acha mesmo que ele vai encarar um processo na justiça como alguém deve encarar, respeitando o judiciário, respeitando o devido processo legal, se colocando à disposição da justiça? Você acha que ele vai fazer isso? O maior covarde da história do Brasil? Gente, a chance de fuga é imensa. É o mais provável de acontecer. E se a justiça não tomar uma atitude, é o que vai acontecer. É inevitável. Ou você mete uma tornozeleira no sujeito e proíbe que ele se aproxime de embaixadas, ou ele vai fugir. E eu não descarto também a possibilidade dele se esconder num porta-malas e fugir aqui para a Argentina. Essa é outra grande possibilidade, para o Paraguai, para os nossos vizinhos aqui de América do Sul, escondido, igual um rato, num porta-malas. Você duvida? Você duvida que ele pode fazer isso? Eu não duvido. Eu acho muito provável. Olha, aliados do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro sugeriram que ele peça asilo na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília após seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, fugir para o país. O parlamentar alegou que ficará nos Estados Unidos e não voltará ao Brasil por ser vítima de perseguição política. É a vitimização que a extrema-direita faz todo santo dia. O desgrama para fazer vitimização é extremista de direita. Nas redes, o jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino disse que Eduardo fez certo ao ficar nos Estados Unidos e sugeriu que o inelegível deveria buscar abrigo na embaixada americana. Olha só o que disse esse Constantino. Abre aspas. Fazer política normal é aceitar a falsa premissa de que há qualquer espaço para normalidade hoje. Não há. E toda resistência precisa de exilados. Fecha aspas. Escreveu o Constantino, dando aqui o conselho para o Bolsonaro fugir e se esconder na embaixada dos Estados Unidos. Já o deputado Nicolas Ferreira também apoiou a ideia e compartilhou a publicação de Constantino nas redes. Abre aspas. Me lembro que na campanha eu dizia o seguinte: se a gente perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia. A situação no Brasil é anormal e tirânica. Gente, é para rir, né? O que os caras se vitimizam não é brincadeira. O que os caras estão chorando não é brincadeira. Gente, se o Bolsonaro se considera inocente, se ele acha que não tem culpa de nada, não tem que ter medo da justiça. É simples, é fácil. Se você não cometeu nada de errado, você não tem medo de justiça, você não tem medo de processo. Por que você vai ter medo? Se você se diz inocente. A questão é que o Bolsonaro, desde o princípio, desde o começo, confessa que cometeu crimes. Porque ele nunca falou que iria mostrar que é inocente. Nunca. Ele sempre pediu por anistia. O que é a anistia? A anistia, gente, é o perdão a um crime ou a vários crimes. Portanto, Bolsonaro, desde o princípio, confessa que é
criminoso, confessa que precisa de um perdão, porque os crimes que ele cometeu são inegáveis e não tem condições dele provar que é inocente, porque nunca foi inocente, porque é um criminoso contumaz. E por isso não adianta ele encarar a justiça, porque se encarar, o resultado vai ser o que o nome da instituição já mostra, vai acontecer justiça. Ele será condenado e será preso e vai ter que pagar, cumprir a cana devida. E esse é o justo. Agora, estamos tratando de um covarde, covarde de marca maior. Como eu falei, o maior covarde que já pisou nessa terra. É óbvio que ele não vai respeitar os trâmites, que ele não vai encarar a justiça, vai fugir igual um rato, igual uma ratazana na enchente, vai fugir. E claro que os seus aliados, as outras ratazanas, estão aconselhando essa fuga, que ele se esconda na embaixada dos Estados Unidos. E essa coisa pode acontecer a qualquer momento, ele pode se esconder agora, essa noite já pode estar escondido na embaixada dos Estados Unidos, isso pode ser algo que já está acontecendo, por isso que o Rogério Corrêa pediu, o deputado do PT de Minas, solicitou que seja colocada tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, para a gente poder saber onde ele está, para poder ser monitorado, e que ele seja impedido de se aproximar de embaixadas. Quem já se escondeu numa embaixada por 2 noites, pode voltar a se esconder, correto? Isso é meio óbvio, né, o sujeito já fez algo, ele vai voltar a fazer a qualquer momento, não há dúvida disso. E o que tem acontecido é que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, tem articulado sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nos Estados Unidos, e viajou ao país estadunidense, né, ao país norte-americano, no fim de fevereiro e agora anunciou que não vai voltar ao Brasil. Ele afirmou que não vai voltar ao Brasil tão cedo e que pretende pedir asilo político ao governo de Donald Trump. Bolsonaro fez aquela cena toda, né, depois do anúncio do filho, ficou choramingando. Aí eu lembro de quando as pessoas estavam perdendo a vida na pandemia e ele fez aquele vídeo, né, gravou aquela entrevista. "Vão ficar chorando até quando? Chega de mimimi". O Bolsonaro que não se sensibilizou pelas vidas perdidas na pandemia é o mesmo que agora chora porque o filhotinho dele vai ficar lá nos Estados Unidos bancado pelo dinheiro público, bancado às nossas custas. Isso não é para chorar, né? Isso é para dar risada. Bolsonaro, se fosse um sujeito sincero, jamais choraria por um filho que vai ficar nos Estados Unidos. Qual o problema disso? O que é que tem? Eles não gostam tanto dos Estados Unidos? Não são tão puxa-saco de estadunidense? Não são tão lambibota de Yankee? Ou seja, é a realização de um sonho para eles. É um sonho realizado. Por que está chorando? E aí eu lembro do quanto Bolsonaro debochou das pessoas durante a pandemia. Disse que não era coveiro, estava nem aí para as pessoas vítimas daquela crise sanitária, fingiu que estava sem ar, debochou das pessoas sem ar, todo todo o caso que ele fez de deboche, de piada com as pessoas sofrendo durante a pandemia. Isso tudo está registrado em vídeos, tá? Você pode assistir, porque tem gente que nega a realidade, tá cheio de negacionista por aí, pode dizer que eu estou inventando. Tem o vídeo dele fingindo que está sem ar, debochando das pessoas com falta de ar, tem o vídeo dele dizendo que não é coveiro, tem o vídeo dele perguntando até quando que as pessoas iam ficar chorando para parar de mimimi, falando que o Brasil era um país de maricas, tudo isso colocado aí na internet, quem quiser acessa e vê. É o mesmo sujeito que agora está se vitimizando porque o filho vai ficar nos Estados Unidos. Olha só, é a cara de pau dessa extrema direita e que engana gente que é igual a eles, ou pior que eles. Eu acho que quem apoia o Bolsonaro a essa altura é pior do que o próprio Bolsonaro, é pior do que ele. Bolsonaro é terrível, mas quem ainda o apoia a essa altura do campeonato, depois de tudo que ficou provado contra ele, de tudo que foi demonstrado, todos os crimes, a tentativa de golpe, o plano contra a vida de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes, tudo que foi feito
Durante a pandemia, que para mim ainda é o maior crime do Bolsonaro, não é nem a tentativa de golpe, foi o que ele fez e o que ele não fez durante a pandemia, porque mais de 700.000 pessoas, mais de 700.000 brasileiros e brasileiras não estão mais aqui para contar a sua história, em grande parte pela responsabilidade de Bolsonaro. Alguém vai dizer: "Ah, ele é culpado de todo mundo que perdeu a vida na pandemia". Não, ele não é culpado por todo mundo, mas ele é culpado por muitas pessoas que perderam a vida na pandemia. Tem estudo que diz que mais ou menos 400.000 vidas perdidas estão na conta do Bolsonaro, pela negligência, pela pela forma como ele tratou as formas de evitar a doença, como ele tratou a vacina, ação e omissão, pela ação e omissão de Bolsonaro durante a pandemia. E ele ainda está no lucro em relação a isso. Não vai ser punido pelos crimes da pandemia. A gente teve a CPI, que no final não deu em nada, ele foi, eh, colocado no relatório final da CPI, mas ó, aquilo ali acabou, ficou por isso mesmo. O que eu acho um grande erro da justiça brasileira, porque foi o maior crime cometido pelo Bolsonaro. Foi a sua ação e a sua omissão durante a pandemia, o que levou a mais de 700.000 brasileiros perdendo o seu bem mais precioso, que é a vida. Isso não é brincadeira, isso não é piada, é coisa séria, coisa grave. E é lamentável, né? A impunidade é lamentável, gente. Ó, like no conteúdo, muito importante você deixar o like, se ainda não deixou, faça agora. Compartilhe o conteúdo, manda para os amigos, para as amigas, espalha nos grupos, divulgue o canal, traga mais um progressista para cá, preciso muito da sua força. E também comente, diga de onde você está assistindo o nosso trabalho. E claro, se puder ajudar o canal, manda aí um valeu demais, manda um pix aqui para essa chave, contato.tonydevito@gmail.com ou torne-se membro do canal. Tamo junto e seguimos firmes e fortes na luta por um Brasil mais progressista.